Ao aprofundarmos a metapsicologia freudiana e as instâncias psíquicas, é indispensável compreender que não se trata apenas de um conjunto de conceitos abstratos, mas da arquitetura teórica que sustenta toda a clínica psicanalítica. Quando Freud, em Pulsões e Destinos da Pulsão, 1915, em O Inconsciente, 1915, e posteriormente em O Eu e o Isso, 1923, sistematiza seus modelos, ele não está construindo um sistema filosófico fechado, mas oferecendo instrumentos para pensar o funcionamento psíquico a partir da experiência clínica. A metapsicologia, como o próprio Freud indica ao longo dos chamados escritos metapsicológicos de 1915, organiza-se segundo 3 eixos: o ponto de vista dinâmico, o ponto de vista tópico e o ponto de vista econômico. Esses 3 registros não são compartimentos isolados. Eles se articulam para descrever como os processos psíquicos se produzem, se distribuem e se investem energeticamente. No ponto de vista tópico, inaugurado de modo mais sistemático em A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud propõe a primeira tópica: consciente, pré-consciente e inconsciente. O inconsciente, nesse momento, não é apenas aquilo que não está presente na consciência. Ele é um sistema regido por leis próprias: atemporalidade, ausência de contradição, primazia do processo primário. É nesse sistema que o recalque opera como mecanismo estruturante. O que é recalcado não desaparece, permanece ativo, buscando retorno sob forma de sonho, sintoma, ato falho, como já demonstrado em A Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901. O pré-consciente, por sua vez, funciona como instância intermediária, submetida ao processo secundário e ao princípio de realidade. Já o consciente está vinculado à percepção imediata e à relação com o mundo externo. Contudo, essa divisão inicial mostrava limites. Determinados fenômenos clínicos, especialmente aqueles ligados à culpa inconsciente e à repetição, não se deixavam explicar apenas pela oposição entre consciente e inconsciente. É nesse contexto que, em Além do Princípio do Prazer, 1920, Freud introduz a noção de compulsão à repetição e, logo depois, em O Eu e o Isso, 1923, formula a segunda tópica: eu, isso e supereu. Aqui, a metapsicologia se complexifica. O isso corresponde ao polo pulsional, inteiramente inconsciente, reservatório das pulsões de vida e de morte. O eu emerge como instância mediadora, parcialmente consciente, parcialmente inconsciente, submetido às exigências do isso, às imposições do supereu e às demandas da realidade. O supereu, por sua vez, constitui-se a partir das identificações parentais, como Freud desenvolve em O Eu e o Isso, 1923, e também em Psicologia de Grupo e Análise do Eu, 1921. Ele é herdeiro do complexo de Édipo e porta-voz das interdições. Essa segunda tópica não substitui a primeira, ela a reorganiza. O inconsciente não coincide simplesmente com o isso. Há partes do eu e do supereu que também são inconscientes. Essa formulação desloca radicalmente a ideia de que a consciência seja o centro do sujeito. A consciência passa a ser apenas uma qualidade possível dos processos psíquicos, não sua essência. Do ponto de vista dinâmico, a metapsicologia descreve o psiquismo como campo de forças em conflito. As pulsões buscam satisfação, o recalque tenta barrá-las, o sintoma surge como formação de compromisso. Esse modelo já estava presente nos estudos sobre a histeria, como se observa em Estudos sobre a Histeria, 1895, mas ganha formalização conceitual nos textos metapsicológicos. Não se trata de equilíbrio harmonioso, mas de tensão constante entre instâncias e exigências. No ponto de vista econômico, Freud considera a quantidade de energia psíquica investida nas representações, em Pulsões e Destinos da Pulsão, 1915, e em O Problema Econômico do Masoquismo, 1924, ele trabalha a ideia de catexia, deslocamento, condensação, retraimento libidinal. A economia psíquica não é financeira, é energética. Pergunta-se sempre,
Onde está investida a libido? Como se redistribui diante da perda? Em Luto e Melancolia, 1917, essa análise econômica mostra como a libido retirada do objeto pode retornar ao eu, produzindo identificação e, no caso da melancolia, severidade superegóica. Percebe-se, então, que a metapsicologia não é um adorno teórico. Ela é o fundamento que permite compreender o sintoma, o sonho, a transferência e a repetição. Sem a articulação entre recalque, pulsão, conflito e instâncias psíquicas, a clínica perderia sua estrutura conceitual. A própria técnica, associação livre, atenção flutuante, interpretação, está sustentada por essa concepção do aparelho psíquico. Além disso, a introdução da pulsão de morte em Além do Princípio do Prazer, 1920, redefine o campo metapsicológico. O psiquismo não é regido apenas pelo princípio do prazer. Há uma tendência à repetição que excede a busca de satisfação e aponta para algo mais originário, que Freud articula como pulsão de morte. Essa hipótese amplia o alcance da teoria e exige repensar tanto o conflito quanto a economia psíquica. A metapsicologia, portanto, é inseparável do percurso da obra freudiana. Ela atravessa desde a interpretação dos sonhos, 1900, até Esboço de Psicanálise, 1938, último esforço sistematizador de Freud. Em cada momento, os conceitos são revistos, ampliados, tensionados pela clínica, não há fixidez dogmática, há elaboração progressiva. Compreender as instâncias psíquicas não significa memorizar definições. Significa reconhecer que o sujeito é dividido, que a consciência não é soberana, que o desejo opera sob a forma de conflito e que o sintoma tem sentido. A metapsicologia oferece o mapa conceitual dessa divisão estrutural. Estudar consciente, inconsciente, eu, isso e supereu é, portanto, estudar as condições de possibilidade da experiência analítica. É reconhecer que aquilo que se apresenta como discurso consciente está atravessado por determinações inconscientes. É aceitar que o trabalho analítico não revela uma verdade já pronta, mas constrói, no espaço transferencial, uma leitura possível dos efeitos do inconsciente. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.